Eles te deixaram. Quando sua alma gritava por socorro, quando você chorava em silêncio, com o coração estilhaçado, quando tudo o que você precisava era de alguém que dissesse: estou aqui. Mas não estavam. Desapareceram. Sumiram como se sua dor fosse incômoda demais, como se você não valesse a presença nem a resposta. E agora que as coisas começaram a mudar, mas antes que seu ego fale mais alto ou que o coração ferido queira fazer justiça com as próprias mãos, pare e respire. Essa jornada não é sobre provar nada para ninguém. Ela é sobre se tornar alguém que não precisa mais ser provado. Jesus foi deixado sozinho no seu pior momento. Sêneca dizia: a prosperidade mostra os amigos, a adversidade os revela. E você agora está aqui, mais forte do que antes, mais consciente do que nunca. Este vídeo é para você que sentiu na pele o abandono, mas que também vai aprender a florescer, sem precisar voltar para buscar plateia. 1. Quando faltava tudo, faltaram eles. Você já esteve lá, no fundo do poço, sem dinheiro, sem direção, sem ninguém. Foram dias em que o travesseiro era o único confidente. Dias em que até Deus parecia em silêncio. E você olhava para os lados, esperando ver alguém. Alguém que dissesse: conta comigo. Mas ninguém veio. Amigos sumiram. Parentes viraram o rosto. Pessoas que antes diziam tamo junto, agora estavam longe. Você caiu e não havia mão estendida. Você gritou e só ouviu o eco da sua própria voz. E a pergunta que ficou no ar foi: onde estão todos agora que não tenho mais nada a oferecer? Essa é uma das dores mais profundas do ser humano. Perceber que era amado apenas na conveniência, querido apenas enquanto servia, valorizado apenas enquanto tinha algo para dar. E quando tudo se foi, eles também foram. Mas essa dor tem um propósito. Ela revela, ela depura, ela mostra quem era a presença verdadeira e quem era apenas sombra passageira. Mesmo Jesus, o Filho do Deus vivo, foi deixado sozinho no jardim do Getsêmani. Pediu que os amigos orassem com ele e eles dormiram. No momento mais angustiante, ele teve que seguir só. Pedro, o mais próximo, jurou fidelidade e o negou 3 vezes, e ele mesmo assim permaneceu firme. Essa realidade te ensina algo poderoso. A solidão no vale não é castigo, é treinamento. Você não foi abandonado porque não vale nada. Foi abandonado para aprender a reconhecer quem realmente vale. E é nessa hora que o coração aprende o que a razão não ensina. Nem todo mundo que está com você está por você. E nem todo mundo que some te perdeu. Alguns apenas mostraram quem sempre foram. Não guarde ódio, mas guarde memória. Não para se vingar, mas para não se iludir de novo. Essa fase da vida te molda, mesmo com dor. E há uma beleza secreta na escassez. Ela afasta o que é falso. Ela limpa o campo. Ela prepara o terreno para os verdadeiros frutos. E quando a colheita vier, e ela virá, você saberá quem merece estar ao seu lado. Porque quem só ficou quando havia fartura, não merece lugar de honra quando vier a bonança. Você está mais forte hoje, porque sobreviveu a uma fase em que não tinha mais ninguém, a não ser você e Deus. E no fim das contas, isso foi mais do que suficiente. 2. O silêncio de quem você chamou. Você pegou o celular, digitou com o coração nas mãos, mandou uma mensagem carregada de esperança. Preciso conversar, tá difícil por aqui. E o que veio em resposta? Nada. O silêncio, o vácuo, o som mais ensurdecedor de todos, o da indiferença. É nesse momento que a alma treme, não por falta de resposta, mas pela certeza de que você não importa tanto quanto pensava. Você pediu ajuda. Você contou sua dor, você se expôs, vulnerável, e o outro simplesmente ignorou. Esse tipo de silêncio não é apenas ausência de som, é ausência de cuidado, é ausência de consideração, é o grito mudo da negligência emocional.
E isso gera um tipo de trauma silencioso, um buraco no peito, uma cicatriz emocional que diz: não vale a pena confiar. Quantos ficaram assim? Com medo de pedir, de se abrir, de contar? Quantos se fecharam porque, quando tentaram se mostrar, foram ignorados? Esse silêncio destrói pontes, apaga a fé nos relacionamentos e cria uma couraça de desconfiança que pesa a alma. Mas aqui entra uma verdade filosófica que pode mudar tudo. Epicteto dizia que não são os fatos que nos ferem, mas os juízos que fazemos sobre eles. O silêncio deles te machucou, sim. Mas o que realmente te feriu foi o que você concluiu sobre si mesmo a partir desse silêncio. Você achou que era insuficiente, que não merecia atenção, que não era digno de cuidado. E isso não é verdade. A verdade é que o silêncio dos outros fala mais sobre eles do que sobre você. Fala da falta de empatia, fala do egoísmo, fala da imaturidade emocional de quem não sabe lidar com a dor alheia. Você é digno de amor, mesmo que não tenha recebido. Você é digno de atenção, mesmo que tenha sido ignorado. Não deixe o comportamento dos outros escrever a sua identidade. Não deixe a ausência deles ditar o seu valor. A sua reconstrução começa quando você para de implorar presença e começa a cultivar sua própria companhia. Sim, dói ser deixado no vácuo. Dói ser ignorado. Dói perceber que não tem para onde correr. Mas é aí, nesse momento exato, que você descobre algo sagrado. Você é suficiente, mesmo sozinho. E se ninguém veio, Deus permaneceu. Mesmo em silêncio, Ele estava lá. O silêncio dos homens revela fraqueza. O silêncio de Deus, muitas vezes, revela confiança. Ele sabia que você suportaria, e você suportou, está aqui. Ferido sim, mas não destruído. Escreva nos comentários: o silêncio deles não me define, eu continuo em pé. 3. A tentação de mostrar que venceu. Você começou a vencer. Pouco a pouco a maré virou. Deus te sustentou. A força voltou e as portas começaram a se abrir. E então, lá no fundo, uma voz sussurra: mostra para eles. Mostra para quem te ignorou. Mostra para quem te julgou. Mostra para quem virou as costas quando você estava no chão. É a tentação da validação. O desejo ardente de esfregar o sucesso na cara de quem te deixou na derrota. É humano, é compreensível, mas não é sábio. Mostrar que venceu pode parecer libertador, mas muitas vezes é apenas mais uma prisão, a prisão da aprovação. Você ainda está reagindo à ferida, ainda está tentando provar que é digno, ainda está dançando conforme o ritmo da rejeição. E isso é perigoso. Porque você pode trocar a dor da solidão pela ilusão do orgulho. O orgulho disfarçado de superação é um veneno silencioso. Ele se veste de força, mas é movido pela carência. Ele se apresenta como vitória, mas nasce da ferida aberta. A verdade é simples e libertadora. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua superação não precisa de plateia. Seu crescimento não precisa de holofotes. Seu recomeço não precisa de aplausos daqueles que não seguraram sua mão. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar é não se tornar igual àqueles que te feriram. E Sêneca reforça: quem é forte não precisa dizer, sua vida já fala por si. Vencer em silêncio é uma das formas mais poderosas de maturidade, porque quando você vence calado, é você quem colhe, não o seu ego. Ego quer palco, espírito quer paz. E se for para mostrar algo, que seja o brilho dos olhos em paz, e não o barulho da vaidade. Lembre-se, não é sobre provar para eles, é sobre provar para você mesmo que não precisa mais disso. Você já venceu no dia em que escolheu continuar, no dia em que decidiu não se render, no dia em que, mesmo sozinho, continuou. E esse tipo de vitória não se posta, se vive. Se for falar algo, fale com Deus. Se for exibir algo, exiba o fruto da cura, não a casca do orgulho.
porque quem te deixou não precisa ver sua vitória. E quem te ama já comemora com você, mesmo no silêncio. Você venceu? Ótimo. Agora vença o impulso de mostrar. Isso sim é uma conquista nobre. 4. Vingança ou vitória. Você já pensou em dar o troco, mostrar que agora é você quem ignora, quem some, quem escolhe não estar. A dor do abandono às vezes se transforma em raiva, e essa raiva pede vingança, ela quer justiça. Mas muitas vezes, o que ela quer mesmo é que o outro sinta a dor que você sentiu. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. A vingança é um tipo de vitória que te deixa vazio. Você pode até ferir quem te feriu, pode até virar as costas como viraram para você, mas no fundo vai perceber que isso não cura, só contamina. A Bíblia diz: "A mim pertence a vingança, eu retribuirei", diz o Senhor. Romanos 12:19. Isso não é sobre ser fraco. É sobre não se rebaixar ao nível de quem te machucou. É sobre não permitir que a amargura guie suas escolhas. Jesus, pendurado numa cruz, sangrando, sendo injustamente tratado, olhou para os que o crucificavam e disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Isso não é passividade, isso é grandeza. Perdoar não é esquecer, é decidir que sua paz vale mais do que a dor que tentam te devolver. Sêneca escreveu: "A melhor vingança é ser diferente de quem causou o mal." E você pode escolher isso agora. Pode decidir não repetir ciclos, pode quebrar a corrente do ódio e escolher ser ponte, não pedra. Sim, há uma linha fina entre justiça e vingança. Justiça é agir com verdade e firmeza. Vingança é agir com raiva e orgulho. A justiça liberta, a vingança escraviza. Quando você vinga, o outro ainda tem poder sobre você. Quando você perdoa, você recupera esse poder. Escolher a vitória é escolher a liberdade. E liberdade é não precisar ferir para se sentir bem. Vingar-se pode até parecer satisfatório no início, mas a alma percebe com o tempo que só aumentou o peso. A verdadeira vitória é ser leve, é seguir, é crescer, é florescer num solo que parecia seco, é construir uma nova história sem carregar escombros antigos. Você não precisa voltar para o passado para acertar contas. Deus é justo, a vida cobra e o tempo revela tudo. Não desperdice sua energia tentando equilibrar a balança na força. Deixe que Deus seja o juiz. A sua parte é seguir em paz. A sua missão é ser melhor, não amargo. E quando a tentação da vingança vier, porque ela vem, respire fundo. Ore. Lembre-se de quem você está se tornando. Escolha a vitória limpa, a consciência tranquila, a leveza de quem não precisa vencer ninguém, porque já venceu a si mesmo. 5. Quando eles voltam, o tempo passou, você se reergueu, reconstruiu sua vida, sua fé, sua força, e agora eles voltam. Aquelas pessoas que sumiram quando você chorava, que ignoraram suas mensagens, que viraram o rosto na sua dor. De repente aparecem com um "e aí, sumido?", um emoji, um convite, um elogio atrasado, como se nada tivesse acontecido, como se o silêncio deles nunca tivesse doído. E nesse momento, você sente algo estranho, uma mistura de raiva e dúvida, um frio na espinha, e a pergunta que ecoa: será que mudo com eles? Ou finjo que nada aconteceu? Mas antes de reagir, respire. Porque esse momento é sagrado. Ele revela quem você se tornou. Quando eles voltam, não é hora de reabrir feridas. Quando eles voltam, não é hora de reabrir feridas. É hora de examinar os frutos. Eles voltam por arrependimento ou por conveniência. Voltam porque te valorizam. Ou porque agora você tem algo que interessa. Jesus viveu isso. Multidões o seguiam quando ele multiplicava pães. Mas quando falava de cruz, muitos o deixavam. Nem todo mundo que te procura de novo merece lugar de volta. Perdoar não é o mesmo que permitir o retorno. Paz não significa permissão. Marco Aurélio disse: aceita o que vem sem permitir que te arraste.
Você pode perdoar, sem permitir reentrada. Pode tratar com educação, sem abrir o coração. Pode desejar o bem, sem andar junto novamente. Você não precisa ser rude, só precisa ser sábio. A sabedoria te protege da repetição de ciclos. Ela te lembra que quem te deixou quando você não tinha nada não pode ser prioridade agora que você tem tudo. E aqui entra uma escolha madura: manter o coração limpo e os limites firmes, não para se vingar, mas para se proteger. Você não é mais o mesmo. Hoje, você tem discernimento. E esse discernimento te permite ver além das palavras. Te permite sentir a intenção por trás do gesto. Às vezes, as pessoas voltam não por amor, mas por interesse. Não por arrependimento, mas por oportunismo. E se você se deixar levar pela carência, pode repetir a dor. Portanto, olhe com os olhos da alma. Seja grato pelo aprendizado, mas não permita que o passado dite quem entra no seu futuro. Você pode ser gentil e firme, pode ser cristão e ter critérios. Deus te curou para você não voltar a sangrar no mesmo lugar. Não desperdice essa cura tentando reviver conexões que já morreram. Escreva nos comentários: eu abençoo quem volta, mas não retorno para quem me feriu. Isso é maturidade, isso é libertação, isso é sabedoria divina aplicada na prática. 6. Não volte por vazio, volte por virtude. A vontade de voltar, de responder, de mostrar que agora você está bem, que está por cima, é tentador, especialmente quando o coração ainda sangra por dentro, mesmo sorrindo por fora. Mas aqui está a chave. Não volte por carência, não volte por orgulho, não volte por vazio. Se for para voltar, que seja por virtude, por maturidade, por propósito, não por ferida. Muitos retornam a relações, lugares e ciclos antigos porque ainda estão buscando algo que acham que ficou lá atrás. Mas o que ficou lá atrás foi a dor, a ausência, o desprezo, a solidão. Você não precisa voltar aonde foi desprezado só porque agora é desejado. Você não precisa sentar à mesa de quem te deixou com fome só porque agora tem comida para oferecer. A virtude ensina isso. Ela não grita, ela não se exibe, ela apenas segue firme, com leveza e dignidade. Epicteto dizia: a liberdade está em não depender do que é externo. E quando você volta por carência, está dizendo que ainda depende. Depende da aprovação, do reconhecimento, do olhar alheio. Mas quando você volta por virtude, volta em paz. Volta como quem já venceu por dentro. A maioria das pessoas volta para provar. Poucas voltam para servir, poucas voltam para curar, poucas voltam porque tem algo maior dentro de si. E não um vazio querendo ser preenchido. E às vezes a maior virtude é não voltar, é seguir, é continuar a caminhada, é não responder, é escolher o silêncio que liberta ao invés da conversa que reabre feridas. Você não precisa de plateia, nem de aplausos, nem de testemunhas para validar o quanto cresceu. Seu crescimento é real, porque você não é mais quem sofreu calado. Você agora sabe discernir, sabe proteger o que construiu. Lembra da metáfora do jardim? Você é como um campo que floresceu sozinho, sem chuva dos outros, sem cuidados de ninguém. Você regou com lágrimas, adubou com fé, cresceu com dor e agora floresce com força, com graça, com Deus. Não permita que qualquer um pise nesse jardim só porque agora ele está bonito. Quem não ajudou a plantar, não precisa colher. Quem não cuidou do solo, não merece sombra. Você é responsável por preservar essa beleza, por honrar essa nova versão que nasceu da dor. Então, antes de voltar, pergunte: por que estou voltando? Se a resposta for vaidade, pare. Se for orgulho, ore. Se for carência, espere. Mas se for amor, se for cura, se for virtude, então e só então, volte. Porque o verdadeiro retorno não é ao passado, é a sua essência. 7. O caminho da honra é solitário, mas santo.
Escolher a honra é escolher um caminho menos trilhado, menos aplaudido, menos compreendido. É mais fácil revidar, mais fácil gritar, confrontar, atacar, mas o caminho da honra exige silêncio e exige força. A honra é aquilo que você mantém mesmo quando ninguém está vendo. É o caráter em segredo, a integridade quando ninguém exige, a fidelidade a princípios e não a conveniências. Jesus foi exemplo disso. Sofreu calado, não retrucou, não desceu ao nível dos que o feriram. Ele foi traído com um beijo, negado por amigos, acusado injustamente, e mesmo assim permaneceu nobre. A honra é essa capacidade de manter-se inteiro em meio às tentações de se corromper. Você pode ser tentado a humilhar quem te desprezou, a responder com sarcasmo, a mostrar o quanto está melhor sem eles, mas isso não é força, é reação. É ego ainda ferido. Verdadeira força é agir com dignidade. É não precisar se vingar para sentir que venceu. É andar na luz, mesmo quando a sombra dos outros ainda te cerca. Marco Aurélio dizia: o melhor modo de se defender é não se tornar como seu agressor. E isso exige coragem, porque o caminho da honra é solitário. Você vai caminhar sem o apoio de muitos. Vai tomar decisões que poucos entenderão. Vai dizer não para aquilo que o mundo aplaude, e sim para aquilo que Deus honra. Vai parecer estranho, vai parecer frio, mas no fundo é santidade. A santidade prática, não a que se prega, mas a que se vive. Honrar a si mesmo é não se vender por aprovação, é não se perder no jogo das aparências, é saber quem você é, mesmo quando ninguém reconhece. E quem vive pela honra colhe a paz, porque dorme em paz, ama em paz, segue em paz. Pode doer no começo, pode parecer que você está perdendo, mas no fim é a única vitória que realmente vale. Você não está aqui para provar nada, está aqui para viver com propósito, para ser testemunha de uma vida transformada pela graça, não pela mágoa. Quem escolhe a honra se torna alguém que Deus pode usar, alguém confiável, alguém estável, alguém nobre, mesmo nos bastidores. Por isso, hoje, faça uma escolha. Eu escolho seguir em paz, não voltar por vingança. Escreva essa frase nos comentários. Declare isso como um compromisso. Repita isso até que seu coração creia. Você não precisa voltar, você precisa prosseguir. E esse caminho, ainda que solitário, é santo.